Olá pessoal, sou o professor Enes, estou aqui de novo com vocês no Instituto Parênese, um instituto dedicado à educação e cidadania, e vamos dar continuidade às nossas devocionais. Hoje, continuando com o Salmo número 2, hoje nós vamos falar sobre o versículo 8. São 12 versos e nós estamos no versículo 8. Versículo 8 diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Bom, tem muita gente que pega esse verso e começa assim vamos aqui dizer, a explorar, a explanar sobre uma questão de promessa. Pede-me e eu vou te dar. Pede-me herança e eu vou te dar a terra toda. Pede-me e eu vou deixar você possuir e tal, como no sentido de conquista e etc e tal. Esse ensinamento é muito enfatizado, mas a gente tem que perceber aqui que os contextos, né? Ah, o Salmo, esse versículo 8, não está, né, isolado dos outros versos. Nós estamos falando de um salmo de entronização do rei, o dia em que o rei é coroado, o dia em que a nação conhece o representante de Deus na terra. E está ali confirmando, olha, Deus escolheu esse aqui e esse aqui vai governar o povo. Então, o rei, ele é consciente de tudo aquilo que ele precisa manter, preservar e conquistar para o benefício do povo. Então, uma coisa muito simples é assim, veja bem, a Palestina, né, o antigo Israel, é uma região que está assim nas terras mais áridas do planeta. Nós temos assim regiões desérticas, mas há pequenas faixas de terra que são terras férteis, terras produtivas. Tal é que, se a gente pega o norte do Egito, a nação de Israel e a Mesopotâmia, nós temos lá, né, o famoso, que a gente diz, o crescente fértil, porque pegam regiões desérticas, mas que têm água, né? Temos no Egito o rio Nilo, temos na Palestina o rio Jordão e temos na Mesopotâmia os rios Tigre e Eufrates, além de alguns outros afluentes. Mas o que, que vem aqui? Ora, água é sinônimo de vida, de preservação da vida. Mas mais do que a água, é a terra. Se a gente não tem terra, não tem como plantar, não tem como produzir, não tem como colher, não tem trigo, não tem cevada, não temos elementos para, vamos assim dizer, sustentar o povo. Então, veja bem, o contexto aí está falando, né, de terras como possessão, como herança, e que Deus vai dar porque o rei vai pedir, para garantir o sustento do povo. Então não é uma coisa assim, eu quero um iate. Se você tem fé, você vai pede que Deus vai te dar. Não vamos entrar nessa, vou dizer aqui, loucura de que o pedir é fora de contexto. Não é assim não. Sempre tem um contexto. Por que a gente pede sabedoria? Com certeza você tem que tomar decisão. Né? Então o contexto é que explica o motivo da oração. O contexto ele pode ser, vamos aqui dizer, direcional ou vem com outras motivações. Sim, pode, né? A pessoa simplesmente justifica e fala assim, olha, eu quero um iate, por quê? Porque eu quero viajar. Justificou. Mas você vai dentro do contexto daquilo que é maior ainda, e voltando ao Salmo 2, liderança. Então, o rei, ele está dentro de uma função de pedir, de conquistar e devolver ao povo. Porque se ele não vai administrar para o benefício do povo, com certeza ele não está na função de administração e muito menos ele iria conquistar, porque Deus também não daria.
Então, há conexões aqui que a gente precisa ter muito claro para que não fujamos daquilo que o contexto bíblico pede. Com isso, a gente tem algumas verdades. Vamos ver? A terra é a promessa e o dom de Deus para a humanidade. Diga-se de passagem, no Antigo Testamento tem vários conceitos chaves de como a gente faz uma teologia bíblica. Né? Uma delas é a terra. Né? Tem um texto do Walter Brueggemann que é assim: terra, dom e promessa. A terra é como se fosse um presente, ao mesmo tempo que é uma promessa. Né? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Partiu, pois, Abraão e foi para o lugar, a terra que o Senhor ordenara. Então, em outras palavras, a terra é como um presente, mas também é como um dom, uma promessa. Abraão, olha as estrelas do céu, olha os grãos de areia na praia. Se você pode contar, assim vai ser a sua descendência. Então tem essa característica. Mas bem característico ainda é que, olha só, o próprio nome de Abraão tem a ver com essa questão da multiplicação. Né? Mas por quê? Porque há condicionante de preservação da vida dele. Então, de ti farei uma grande nação, Abraham. Então, ave, pai, nação, pai de muitas nações. E daí a gente tem essa grande promessa. Vamos lembrar que se o líder se atém para aquilo que vai ser benéfico para o povo, pode pedir que Deus vai conceder. Qual é a oração que a gente tem que fazer? Que as nações cuidem da terra como presente direto de Deus. Não só da terra, como da água, dos animais, da flora, da fauna, dos estilos de vida em contextos urbanos, né? Principalmente uma vida simples, porém saudável, e vai por aí afora. Deus tem nos abençoado com muita coisa. Né? Saúde, trabalho, oportunidades de emprego, de crescimento, de aperfeiçoamento. Então, se a gente não cuidar disso, com certeza a gente não sobrevive. Então, está muito bem ligado a isso. O bom é quando a gente tem líderes que colaboram para o nosso benefício. O problema é quando as decisões nos tiram desses benefícios. Com respeito à função da igreja. Bom, aqui eu coloquei algumas ideias, vamos trabalhá-las. Conscientizar a respeito da representatividade que a liderança, seja ela política ou econômica, tem perante os desígnios de Deus. É muito importante que pessoas que estão por decidir em benefício da população tenham consciência dos desígnios de Deus. E não somente, né, as questões políticas e econômicas. Muitas vezes o líder, né, vou até fazer uma explanação aqui. A palavra líder vem da palavra episkopos. Ep, que dá o lugar assim de movimento, mas que quer dizer alto, e escopo, que é o topo de tudo. Né? Em outras palavras, ele está numa posição que coloca ele com a visão do alto. Então, o que é liderar? Liderar é ter a visão de cima. E, obviamente, por exemplo, se eu estou na mesma altura que as outras pessoas, então eu tenho a mesma visão que eles. Mas quando eu me coloco acima, eu tenho uma visão mais ampla. Se você, por exemplo, subir em cima da tua mesa, você vai ver além do que quando você está sentado. Então, quanto mais alto, mais longe você vê. Então essa é a ideia, mas não é a questão de sobrepujar os outros, colocar os outros abaixo para que você se sobressaia, não é isso não. Tá? Muitas vezes o líder, ele está vendo, mas não consegue tomar decisão, ele tem que ir até lá o local para ter certeza do que ele viu. Então,
ter a visão de cima significa optar por aquilo que são os desígnios de Deus, né? Pensar nas coisas lá do alto. E aí você consegue perceber que a sua liderança é uma liderança em benefício do povo. Relacionar o conceito de justiça em dois contextos, o contexto bíblico-teológico e o contexto jurídico e sociológico. Bom, veja bem, justiça no contexto bíblico e teológico, como eu já disse em outras devocionais aí, sinônimo de fé. É daí que vem o termo justificação, né? Justificar. Né? Quem gosta aí das palavrinhas gregas, né? De kaioma, de kaiothentes, de kaios e de kaiosine, que é justiça. Justiça, justo, justificar, justificação. O ato de declarar justo significa você está isento de culpa e essa isenção foi porque você creu. Essa é a conotação bíblica e teológica. Na questão jurídica sociológica, a justiça ela passa pelo crivo do que nós chamamos assim de questões pautadas na ética, mas que tem vamos aqui dizer, uma leve tensão entre aquilo que é justo e aquilo que é direito. Vou dar uma explicação assim bem, né? Então, os congressistas, ou seja, os deputados se reuniram e resolveram aumentar o seu salário em 100%. Veja bem que eu vou fazer a pergunta. É direito? É direito. Eles foram lá, justificaram que tem despesas, que precisam e tal. Então, a situação deles de congressistas deram a eles o direito de votarem os seus salários. É justo? Aí começam as indagações. Isso quer dizer, pessoal, que na questão jurídica e sociológica a gente tem esse crivo da moral, da ética, da axiologia, né, da questão estética até em alguns casos, mas na questão bíblica teológica a gente não pauta para isso. Por isso que no conceito de justificar, não importa se é homem, mulher, se é grego, judeu, se é branco, preto, etc. A justificação é determinada pela crença. Então, assim, ele creu, logo foi lançado em conta, ou seja, foi imputado para a justiça. Então, essa as coisas que vocês têm que discutir aí na igreja. Toda vez que a gente encontra um grupo de justificados, muitas outras discussões caem por terra. Porque a condição básica é crer em Cristo, é justificado. Ilustrar a promessa descrita no verso 8 com as ações da missão da igreja no mundo. Só repetindo, né, o versículo 8 diz que assim, peça-me e eu darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Então, como é que a gente pode ilustrar isso, né, no sentido da missão da igreja? Tem muitos rincões, né, ou seja, tem muitos lugares nesse mundo que ainda não foram alcançados. Então, quando a gente vai hoje para a missão, na questão da evangelização, da transculturalidade, tem muitos caminhos ainda para a gente alcançar, né? Então, ganhar isso para Cristo. Não está querendo dizer assim no sentido de conquistar literalmente, mas, vamos assim dizer, representantes desses rincões, desses extremos que precisam conhecer a salvação em Cristo. Então, mais uma vez aí, dá para ilustrar bastante. Né? Bom, pessoal, chegamos aí no final. Nós queremos agradecer
pelo tempo aí dispensado, e terminamos as nossas devocionais, que tem variado entre 8 até 15 minutos, não mais que isso, alguns, só uma que passou aí, porque é a apresentação, mas todos os outros são de bom tamanho. Muito obrigado e até a próxima.